trouxe Heartstopper volume 3. Eu já tô devendo faz um tempo. Então, eu não vou me demorar muito na introdução. Se inscrevam. Eu tô gravando esse vídeo numa sexta. Então, pode ser que vocês escutem alguns ruídos de fundo. Aqui a gente já começa com uma arte lindíssima do Nick e do Charlie se beijando, com um beijinho no rosto. E a gente vê que o nome do volume 3 é Um Passo Adiante, com esse barulho de moto no fim. A gente vê as folhinhas. E aqui a gente vê um pequeno resuminho do que acontece nos livros anteriores. E ele é em formato de diário. Eu não vou demorar muito nessa parte. Quem quiser pode pausar e ler. Vai basicamente só contar coisas que já aconteceram. Aqui a gente chega no 4 e é assumir. E o livro começa na casa do Charlie e a gente vê o pai do Charlie e o Oliver comendo alguma coisa na mesa. E a mãe do Charlie. E aí a gente vê que, na verdade, eles estão assinando uma autorização de viagem escolar para que eles viajem para Paris. Se eu não me engano, eles... Eu nem lembro onde eles moram, mas é no Reino... em algum lugar no Reino Unido. E... é bem simples, né? De tu viajar na Europa. Normalmente, na grande maioria dos lugares, tu só pega um trem e, pum, tu chega no lugar que tu quer e é super barato. Até de avião. Eu tenho uma amiga que mora na Irlanda, por exemplo. E é 30 euros uma passagem da Irlanda pra França. Pra Paris, mais especificamente. Então, é bem baratinho de Europa pra Europa. Não é, né? Que nem aqui no Brasil, que é 2.000 e tantos reais. Aí a mãe dele assina, o Charlie agradece. E aí o Charlie diz, na verdade, tem mais uma coisa que eu queria conversar com vocês. E aí os pais do Charlie ficam meio em dúvida. E o Charlie diz, E aí o pai pergunta, você está tentando se assumir de novo? E aí ele continua, porque a gente já sabe, você contou ano passado, lembra? E o Charlie diz, não é isso. E então ele continua, eu tô namorando. E aí eles acham uma maravilha. E a mãe dele diz, isso é ótimo, Charlie. Como ele chama? E aí ele fala, ele é o Nick Nelson. E aí os pais dele ficam meio surpresos. E aí o Charlie nota que eles estão surpresos. E aí a mãe diz, nós achamos, não sabíamos que ele era... E aí o Charlie diz, vocês não achavam que ele fosse gay? Aí a mãe diz, sabe, ele adora esportes e é bem molecão. E aí o Charlie dá uma lacrada na mãe dele. De ser gay não tem nada a ver com isso. E na verdade ele é bissexual. O Facebook de 2015 ia amar essa. Não liguem pro carro no fundo. Aí a mãe diz, você tá certo, a gente não deveria presumir nada. E aí o pai diz, estamos felizes por você. E o pai continua, e o Nick já se assumiu pra família dele. E o Charlie diz, só pra mãe, eles conversaram no fim de semana. E aí mostra um flashbackzinho de 3 dias antes. E mostra o Charlie dizendo, ele me falou que deu tudo certo. Aí a gente vê o Nick chegando por trás dele, tapando os olhos. E aí ele fazendo aquela brincadeira do adivinha e tudo mais. E aí o Nick conta que se assumiu pra mãe dele. Aí o Charlie diz, ai meu Deus, e pergunta como foi. E o Nick diz que foi incrível e que a mãe dele apoiou ele muito. E
E aí o Charlie diz: quero um beijo de parabéns. E aí eles se beijam bastante até. E aí o Charlie diz: vão acabar pegando a gente um dia. E o Nick diz que beijar na escola ainda é uma péssima ideia. Inclusive as cenas super bem desenhadas. Aqui no capítulo 3 já começa uma grande evolução nos desenhos e na narrativa também. Aí a mãe pergunta a Charlie e ele diz: sim, sim, deu tudo certo. Dá a entender que ele tava viajando, imaginando os beijos com o Nick, e aí se perdeu um pouco nos próprios pensamentos. E aí a Tori, usando a magia de irmã mais velha, aparece do nada e fica observando. E aí ela diz: ele contou pra vocês do Nick, então vocês não vão ficar sem netos, afinal. E aí o Charlie: quem falou em netos? E aí o pai continua: ah, Nick está definitivamente proibido de dormir aqui agora. E o Charlie: quê? E o pai continua: pois é, não quero saber de nheco-nheco nessa casa. E aí a Tori diz: por favor, não fala nheco-nheco. E aí o pai diz pro Charlie que a porta do quarto é sempre aberta a partir de agora. E ele fica muito envergonhado e diz que precisa ir porque ele tem prova. E aí a gente vê que o pai do Charlie diz: nada de nheco-nheco até o casamento. E aí a Tori continua dizendo pra ele parar de falar nheco-nheco. E aí um tempo passa e o Charlie tá contando pro Nick sobre ele ter contado sobre o relacionamento deles pros pais. E aí ele diz: eles foram de boa, mas acho que você está proibido de dormir lá em casa. E aí o Nick pergunta: como assim? E aí, mas a gente nem faria nada. E aí eles se olham super envergonhados. E aí o Nick continua: enfim, você tem prova de inglês hoje? E o Charlie diz que sim. E pergunta se vê ele mais tarde. O Nick diz que sim. Então a gente vê várias cenas, inclusive de provas, de beijos e de aulas, super bem desenhadas. Inclusive essa do Nick tá uma graça. Aí a gente vê que é junho. E aí a gente vê uma mensagem do Charlie perguntando como foi a prova de química. E infelizmente eles continuam colocando fundo verde e eu não consigo ler direito. Mas basicamente o Nick diz: foi ok, mas nada incrível. E pergunta se o Charlie tá liberado e se ele pode passar na casa dele. E o Nick diz que precisa de muitos abraços. Então o Charlie diz: não posso, estou na revisão de biologia. Também preciso de abraços, por favor. Preciso, eu acho que eu falei precisos no plural, enfim. E aí o Nick diz: foge daí e vem pra casa comigo. E aí o Charlie diz: foi mal, mas gosto mais de fluxo de energia e desenvolvimento vegetal do que de você. E o Nick responde: tem algumas ideias que podemos fazer envolvendo fluxo de energia. E aí o Charlie diz: para. E aí alguém chama o Nick. E a gente vê que são os amigos do Nick, os bons, né? Não os ruins. O Christian, o Sai e o Otis. E aí o Nick diz: não tenho nada pra falar com vocês. Então o Sai diz: a gente sabe, cara, não precisa. Pode só ouvir a gente. E aí o Nick pergunta: tá, que foi? Então o Christian diz: a gente queria pedir desculpa. Deveríamos ter impedido aquilo tudo e mandado o Harry se fuder. E aí o Otis: não só no cinema, a gente deveria ter feito isso há séculos. E o Sai continua: e sei que tínhamos que ter feito alguma coisa quando o Harry estava atormentando o Charlie, mas vamos ser amigos melhores daqui pra frente, de verdade mesmo. Então o Christian diz: e gostamos muito do Charlie. Ele é um cara legal e não quero que ele pense que somos iguais ao Harry. Estamos com você, Nick. Somos seus amigos, se você ainda quiser. E aí a gente vê o Nick pensando nos amigos dele. E aí ele diz: obrigado por falarem isso.
Sei que vocês não são como Harry e fico feliz que finalmente queiram deixar aquele moleque de lado. Desculpas aceitas. E aí a gente vê eles andando juntos. Aí o Sai pergunta se o Harry encheu o saco deles depois daquele fim de semana. E o Nick responde, na verdade não. Na real, a gente não encontrou mais com ele por causa das provas e dos horários de estudo. E aí o Christian diz, não te culpo mesmo pelo soco que deu nele. Sei que você e Charlie são ótimos amigos. E aí ele começa a pensar no ótimos amigos. E aí vê eles se beijando horrores na imaginação. E aí o Nick diz, pois gente, enfim, tenho que pegar um ônibus. Vejo vocês no rugby. E aí o Sai e o Otis ficam putos com o Christian. Porque a real é que eles já sabem que o Nick e o Charlie têm um relacionamento. E aí o Otis diz, porque você foi falar ótimos amigos, ele podia ter contado pra gente. E aí o Christian diz, o que eu devia falar? Oi Nick, a gente sabe que você e o Charlie estão ficando e tá tudo bem. E aí o Sai diz, qualquer coisa menos isso. Então a gente volta pras mensagens de texto. E o Nick pergunta pro Charlie se ele quer jantar na casa dele hoje. E aí o Charlie diz que não pode, porque ele tem mesmo que estudar pra prova de biologia. E aí o Nick diz não. E bota um emoji triste. Aliás, como a gente conseguiu sair por tanto tempo e você ainda não jantou na minha casa? E o Charlie ri e diz que não sabe. E aí a gente pula pra uma semana depois. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu queria que esse vídeo fosse mais curtinho hoje, porque, enfim, tá passando muito carro. E eu gosto de fazer o primeiro mais curtinho. E eu também tô com uma dor de cabeça, porque eu não durmo direito faz uns 2 dias. Me desejem sorte pra dormir hoje. E é isso.